Bom, meu caro Giovanni Afonso, alguns pontos importantes. Aderlan e Pedrinho, qual que é a situação clínica desses jogadores e a chance desses jogadores voltarem já na segunda-feira que vem, já que o Santos tem aí uma semana de recuperação? E os jogadores que não estrearam ainda, como é o caso do Serginho e também do Patrick, podem começar, pelo menos no banco, ou até mesmo como titular, na partida da próxima segunda-feira, Giovanni Afonso? Vamos lá, Marcão. Vamos começar dos mais prováveis para os menos prováveis, né? O jogador Serginho está muito bem fisicamente, Marcão. Chegou sem nenhum problema de lesão. Então, com mais uma semana de preparação e ele já treinando com o restante do grupo, então é dado como certo que o Serginho deve estar à disposição do Fábio Carille contra o Guarani. E aí tem a questão do Patrick, agora falando do outro reforço, Marcão. O Patrick chegou machucado ali do Atlético Mineiro, né? O jogador falou que estava 100%, estava tudo bem, estava à disposição do Carille, respondeu inclusive isso a nós do Varanda Futebol Debate, mas foi cortado da partida contra o Avaí para ser preservado e estar 100% contra o Guarani. Então a tendência, Marcão, trato como tendência porque ele chegou machucado, é que também o Patrick esteja à disposição do Carille. Agora, Marcão, você me perguntou sobre Aderlan e Pedrinho. Esses jogadores ainda são dúvidas. Por quê? O Aderlan fraturou o seu dedo mindinho, o quinto metacarpo da mão esquerda. Então é uma fratura que assim, precisa mais de repouso, precisa ficar com a mão parada, paralisada, para fazer ali o processo de calcificação. Me corrija se eu estiver errado na palavra, mas o processo ali de curar a sua fratura. Então é muito complicado, a gente tem que ver ainda quando ele deve retornar, né? O jogador passou se tratando aí ao longo do final de semana, deve voltar ali a partir de quarta, quinta-feira. Então é difícil dizer se ele vai estar à disposição. E o Pedrinho, Marcão, a gente foi pego de surpresa, ninguém sabia desse problema de pubalgia com o Pedrinho, né? Esse eu acho um pouco mais complicado, porque quem se lembra a lesão do Lucas Braga, que praticamente tirou a mobilidade dele, foi no pubis, né, Marcão? O Lucas Braga sempre foi um pouco mais limitado, mas desde que ele teve aquela lesão no pubis, o futebol dele praticamente acabou. Então, assim, o Pedrinho está em observação, está em tratamento, não viajou para Florianópolis, então aí vai ter mais uma semana de preparação. Ele é um pouco mais difícil de estar à disposição contra o Guarani, Marcão. E até um ponto importante sobre esse caso do Pedrinho, né? Oficialmente, o departamento de comunicação do clube não falou nada sobre o Pedrinho, né, Giovanni Afonso? Sim, ele não viajou e ninguém informou nada, né? Ninguém falou nada. O Santos, que anteriormente jogava de forma bastante transparente com a imprensa, olha, o jogador não vai viajar por esse e esse motivo. Zero de informações do clube sobre o Pedrinho. Zero. Oficialmente, o Santos não comunicou absolutamente nada sobre o Pedrinho. Entendeu? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar qual a evolução. O Santos volta a treinar no dia de hoje e aí nós teremos o quadro atualizado de Pedrinho e Aderlan. Muito provavelmente no Santos Total a gente tem alguma informação, talvez até no decorrer da semana, né? Porque hoje é o primeiro dia, é aquele me engana que eu gosto, mas a partir de amanhã teremos ali já alguma coisa sobre o jogo da próxima segunda-feira. Eu tô palpitando aqui. Acho que o Patrick vai ganhar essa posição do Otero. É palpite. Puramente palpite. Eu acho que o Santos vai mudar para um 4-4-2 e Patrick será titular. Otero vai pro banco. Bom, meu caro Giovanni Afonso, só falta um jogo para acabar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B. Vamos aos resultados do final de semana, Giovanni. Vamos lá, Marcão, vamos aos resultados deste final de semana, dessa segunda rodada da Série B, que, como você disse, parece não ter fim, mas terá fim no dia de hoje, Marcão. Vamos lá. Sexta-feira tivemos Sport 2, Vila Nova 0, Ituano 0, Operário 2, Avaí 0, Santos 2 e, para fechar, Guarani 0, Chapecoense 1. No sábado tivemos Paysandu 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1, CRB 0, Amazonas também 0 e América Mineiro 2,
Novo Horizontino também 0. No dia de ontem, no domingo, tivemos o Curitiba vencendo o Brusque por 1-0. Acompanhei esse jogo, olha, mais um jogo feio da Série B. E para fechar, o Goiás bateu a Ponte Preta por 3-0 na Serrinha, Marcão. E hoje, fechando a rodada, teremos Mirassol e Ceará em Mirassol, no estádio Campos Maia, Marcão. Tá aí os jogos sofríveis da Série B, que coisa, hein? Também, você gostou do Leandro Damião, Giovanni Afonso? Eu confesso que dei aquela secadinha no Corinthians, como é de praxe tradicional, mas aí o Fluminense do Fernando Diniz ruega como nunca e perde como sempre. Quando o Corinthians abriu ali 2-0, eu falei, ih, rapaz, já era. Vou dar uma olhada lá no Curitiba e Brusque. Mas que joguinho feio, hein? Mamãe, hein? Mas que jogo horroroso, Curitiba e Brusque. Você gostou do Leandro Damião, Giovanni Afonso? Ah, Marcão, o Leandro Damião diria que é o Morelos do Curitiba, viu? Não tem condição nenhuma, viu? Joga com nome ali, o centroavante que sempre entra no lugar dele, me fugiu o nome agora. Sempre quando ele entra, muda a cara do jogo. Então, olha, Leandro Damião, se já era complicado há 10 anos atrás, 10 anos pra frente, aí 10 anos mais velho, tá mais complicado ainda, sem condição nenhuma, Marcão. Realmente. Aliás, fez o gol, né? Também me fugiu o nome do jogador aqui, Grandalhão, né? Me fugiu o nome ali do atacante do Curitiba que fez o gol. Mas ali, na verdade, eles jogaram com 2 centroavantes no final, né? Eles jogaram com 2 centroavantes. Guto Ferreira, que você adora tanto, viu, Giovanni Afonso? Ele colocou 2 centroavantes e aí foi um cruzamento na área. O Leandro Damião só escorou. O Leandro Damião é um jogador inteligente, rodado, né? Só escorou. E aí o atacante do Curitiba... Brandão. Aliás, o Brandão foi comemorar o gol, quase que ele cai de mau jeito ali, quase que ele fratura o ombro, mamãe, hein? Marcão. Diga. Falando sobre centroavantes da Série B, eu também estava acompanhando um pouquinho antes do Alô Varandeiros, o jogo Goiás e Ponte Preta, né? E foi algo interessante, né? O pessoal vê aí 3-0 para o Goiás, mas tivemos pênalti perdido, Marcão. O Gé, ele mesmo, né? O Gé que foi cogitado no Santos, ficou muito chateado, né? Ficou ali frustrado com a diretoria da Ponte Preta, retornou ali, foi relacionado, foi titular para essa partida, e aí ali no primeiro tempo, jogo 0-0, jogo disputado na Serrinha, sofreu o pênalti, porém na hora de converter, perdeu. Goleiro Tadeu, olha aí, defendeu o pênalti do Gé, e a partir daí o Goiás dominou o jogo, fazendo 3-0, mas o Gé, mamãe, mal voltou, já perdeu o pênalti, viu, Marcão? O Gé sendo Gé, hein? E quase veio para o Santos, hein? Para alegria de Elias Cabrini Russo, que diz que o Gé é grandalhão, mas é muito habilidoso. Elias Russo disse aqui. Abre aspas para Elias. Olha, me impressiona a qualidade técnica, a velocidade e a agilidade do Gé. Se continuar assim, tem tudo para estar na Copa de 2026. Fecha aspas. Elias Cabrini Russo sobre Gé. Que coisa. Acho que o Elias errou por pouco. Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate 99-281-3009 é o WhatsApp, mais as mensagens somente no programa Santos Total. Rodrigo Binatti, Daniel Augusto, alô Célio Leite, Tuca de Oliveira, Santos 10, Sérgio Watanabe, ligado no Varanda Futebol Debate. O Marcelo Pereira. Bom dia, Marcão. Esses dirigentes do Santos só dormem. Criciúma tem um jogador que cairia como uma luva no Santos. E a Nick... É verdade, tá jogando bem, hein? É o africano, não é isso, Giovanni Afonso? O cara é liso. Se tivesse proposta do Santos, não estaria no Criciúma. Foi uma grande descoberta do Criciúma. É um jogador africano, né, Giovanni Afonso? Que realmente deitou e rolou contra o Vasco. É aí que a gente fala sobre olheiros, hein? Por que que nenhum clube brasileiro descobre jogador na África? Por que que nenhum clube brasileiro consegue tirar um jogador do futebol japonês com qualidade na base? Por que que nenhum clube brasileiro consegue tirar jogador, por exemplo, de países europeus, né, que revelam jogadores para grandes clubes do futebol inglês, por exemplo, países não tão tradicionais do futebol? É por isso que eu discuto esse negócio de departamento de scout, cara. Esses departamentos de scout, em grande maioria, esses caras ficam vendo os gols do Fantástico, meu. É verdade. Você pode perceber. Departamento de scout só contrata jogador que chega em semifinal. Por que o Santos começou a falar no Iago Ferreira? Você acha que algum cara do scout do Santos estava acompanhando o Nova Iguaçu? O Nova Iguaçu bateu lá na final do Campeonato Carioca.
Aí começaram a falar do meia do Nova Iguaçu, que tá no Curitiba, inclusive, o Iago Ferreira. Entendeu? Esse é o ponto. Ninguém descobre jogador na África, ninguém descobre jogador na Costa Rica, no Panamá. Por isso que eu não acredito, eu não boto fé nesse departamento de scout. Esses caras vivem de gols do fantástico Giovanni Afonso. Então, eu concordo com você, veja, né, o Criciúma, né, que é um clube mediano para pequeno no futebol nacional, traz um jogador congolês, né, Marcão? O Yannick Bolazier é da República Democrática do Congo, né? Ele que teve passagens ali no futebol inglês, pelo Crystal Palace, eu me lembro. Joguei muito FIFA com o Bolazier, né, Marcão? E veja... Mas por que o Criciúma consegue trazer esse tipo de jogador e o Santos não, né, Marcão? Quanto tempo a gente vê o Santos indo muito mal na parte de scout e quando acertava um nome, como foi o Cristaldo, como foi ali o Blondel, o Bustos também, não consegue contratar. O Santos só contrata os pereba, com todo respeito ali, Carvajal, vixe, uma lista enorme de jogadores pereba aí que o Santos contrata. Então, de duas uma, Marcão. Ou o Santos ali capta jogadores ruins e contrata esses jogadores que ali, depois de algum tempo, mostram que não tem condição nenhuma de jogar com a camisa do Santos, ou quando ali capta um jogador bom de bola, como o Cristaldo, não consegue contratar, se esbarra nas dificuldades financeiras. Então, olha, eu acho que é outro departamento que o Santos tinha que fazer uma grande reformulação, porque está muito atrás. Veja, o Santos está atrás de Vitória. Vitória tem um departamento de scout melhor, do Bahia, do Criciúma. Isso sem contar os grandes clubes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Então, assim, Marcão, é importante. Quando você faz um scout de um jogador desconhecido, você paga mais barato por um jogador que vai te entregar e você pode vender futuramente. Então, assim, é outro departamento, Marcão, além do médico, além de outras áreas do clube, que precisa ser reformulado. Perfeito, meu caro Giovanni Afonso. E o JP Sherman, hein? Tem jogado esse garoto Sherman, muito bom jogador, é bom de bola. E o Sherman realmente chamou a atenção também por dizer que tá tirando carta, hein, Giovanni Afonso? O JP Sherman muitas vezes ainda vai de bicicleta, Santos favorece ali, né? Que o jogador vá de bicicleta, às vezes vai até a pé. Veja o caso do Giovanni. O Giovanni vai para os jogos da Vila Belmiro caminhando. Caminhando, ele é quase o vizinho do estádio Urbano Caldeira. E o JP Sherman vai de bicicleta. E muitas vezes vai com Souza de bike. E os números desse garoto que é bom, xibom, bombom. JP Sherman, Giovanni. Ah, Marcão, JP Sherman é a grande surpresa da temporada até aqui, né? Lateral direito, assumiu a titularidade e mesmo com 18 aninhos tá mostrando que tem muito futebol e tem muito potencial também, Marcão. Tá aí na tela para vocês os números do JP Sherman. Olho nele, Marcão, olho nele. Números de JP Sherman em 2024. Até aqui foram 7 jogos no profissional, 2 como titular e 301 minutos disputados. Um gol, o gol que abriu o placar contra o Avaí e nenhuma assistência até agora. Foram 183 ações com bola, 84 de 111 passes acertados, ali uma assertividade de 75%, acertou 4 de 9 cruzamentos, 44%, eu vi que é o melhor número entre os laterais, entre todos os jogadores do Santos na temporada, 12 ações defensivas e venceu 14 de 23 duelos, 60% dos duelos ganhos. E para finalizar, a nota varanda dele é de 5,5. Ainda estou apurando ali todos os números da temporada, mas com certeza JP Sherman tá ali em cima no ranking dos jogadores avaliados pelo Varanda, Marcão. Tá muito bem o Sherman, né? Tá muito bem o Sherman. Eu tenho palpitado aqui que JP Sherman e Souza serão os jogadores titulares das laterais do Santos em 2025. O Santos, que realmente não tem um raio na base, mas me parece que vai formar para o profissional 2 ótimos laterais. Sherman e Souza. Sherman e Souza. Eu acho que nós teremos esses 2 laterais como titulares em 2025. O Sherman já é titular agora, em 24. O Souza tem tudo para se firmar durante o ano. 17 anos apenas. E 2025 promete muito com esses 2 garotos. Um do lado direito, outro do lado esquerdo.
são muito bons jogadores, né? Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil, José Rui, Edson Coronato ligado no Varanda Futebol Debate. Alô, Cláudio Marques. Grande abraço para você ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. Giovanni Afonso, e o Furt, hein? O Furt, quando vem do banco, é um leão. Quando começa jogando, é um gatinho. Ih, mamãe! Mas no banco, quando ele entra, o homem é uma fera. O Morelos é um gatinho quando tá no banco, quando joga, quando treina, desde que nasceu. Agora o Furt, quando vem do banco, é um leão indomável, Giovanni Afonso. Os números de Julio Furt. O que está acontecendo com o Furt que o homem não começa como titular, Giovanni Afonso? Marcão, Furt tá complicado, viu? É altos e baixos, vai pro banco, é titular, uma temporada complicada, eu diria, do Furt até aqui, apesar dos 4 gols em 2024, que credencia ele a ser o artilheiro do time na temporada ao lado do Guilherme. E separamos aqui a situação do jogador desde a lesão. O que está acontecendo com o Furt desde aquele primeiro jogo da final contra o Palmeiras, Marcão. E o que está acontecendo é o seguinte: naquele dia 30 de março, o primeiro jogo da final, o Furt foi substituído aos 39 minutos do primeiro tempo, foi substituído antes do intervalo. Ali, alguns dias depois, o Santos informou que ele teve um problema de inflamação no adutor esquerdo, Marcão. A partir daí, foram dias e dias de tratamento em 2 períodos na fisioterapia para que ele pudesse atuar na segunda final contra o Palmeiras, onde ele entrou aos 19 do segundo tempo. Passado esse problema, a gente acreditava que ele seria titular na estreia contra o Paysandu, o que não foi o que aconteceu. Enzo Monteiro foi o titular na ocasião e o Furt só entrou aos 15 minutos do segundo tempo, que gerou ali uma dúvida no torcedor santista que, repito, esperava que o Furt fosse titular. Mas até aí, beleza, dá chance pro garoto, com mais uma semana de treinamento, aí sim o Furt voltaria a ser titular, o que mais uma vez não foi o que aconteceu. No dia 26 de abril, na última sexta-feira, Avaí e Santos, ele entrou apenas aos 25 minutos do segundo tempo e marcou o gol ali, que foi o gol, né, o segundo gol, o gol que garantiu a vitória do Peixe na partida, Marcão. Perguntado sobre toda essa questão do Julio Furt, né, ali na coletiva após a partida, Fábio Carille falou o seguinte, Marcão: o Furt, a gente tem que ter alguns cuidados ainda. Hoje, ele teve uma leve dor no pubis. E, conforme ele vai ficando no campo, isso vai aumentando. Chega uma hora que ele não aguenta mais de dor. Essas foram as palavras de Fábio Carille, que mudou o local da dor do Furt. Antes era uma inflamação no adutor. Agora, Julio Furt vive com dores no seu pubis, assim como seu companheiro Pedrinho, Marcão. Julio Furt. Eu gosto muito do Furt, viu? Gosto muito do Furt. O Furt, quando ele entra no jogo, muda totalmente, né? Por mais que o Furt, às vezes, tecnicamente, deixe um pouco a desejar, ele é muito inteligente, o Furt, né? Se coloca muito bem. O Furt hoje, nesse ataque do Santos Futebol Clube, ele é o nosso melhor atacante. Ele é o nosso melhor 9. Melhor centroavante do Santos. Então, é claro que o fato de ele não estar sendo escalado de início está relacionado com a questão física dele, né? Claramente é isso. Agora, o Furt hoje está muito acima do Morelos, está muito acima do Enzo e está acima também do William Bigode, que deve voltar. Aliás, o Bigode pode ser novidade segunda-feira, hein, Giovanni Afonso? O Bigode está num processo de transição. Eu acho que essa semana pode ser a semana de volta do William Bigode, hein? Teremos aí um reforço vindo do departamento médico. Se não houver nenhuma, podemos dizer, né, nenhum declínio aí na questão de recuperação do William Bigode, o William Bigode pode inclusive pintar contra o Guarani, né? Ele já está na fase final de recuperação, Giovanni? Sim, Marcão, ele está na parte de transição da fisioterapia para o trabalho no gramado. Com certeza, nessa semana, ele deve sair da academia e passar ali a ficar
treinando no gramado em separado, junto com o Sandri. O Souza já se recuperou, então junto com o Sandri, junto com esses jogadores que fazem transição física. E olha, Marcão, não sei se contra o Guarani, mas talvez contra o Amazonas, sim. O William Bigode deve estar à disposição do técnico Fábio Carille. Ele que teve um problema ali na sua coxa esquerda, né? Ali antes das quartas de final do Campeonato Paulista. Foi cortado da lista de inscritos na ocasião, então tá fora desde ali o jogo contra a Inter de Limeira e vive a expectativa do retorno, Marcão. Eu repito, não sei se já contra o Guarani, porque ele passa a treinar no gramado a partir do dia de hoje. Porém, contra o Amazonas, muito provavelmente, William do Bigode, God de Deus, deve estar à disposição de Fábio Carille e ser mais uma opção ali na posição de centroavante, Marcão.